Boa noite. Tudo bem? Passaram bem esses últimos 25 dias, né? Do nosso último encontro. Pessoal, hoje vocês vão ter o primeiro encontro de 4 encontros especiais. Esses encontros especiais, depois a professora Daniela Gil, que está aqui do meu lado esquerdo, e a professora Silmara Ayashi, do meu lado direito, elas vão trabalhar com vocês essa disciplina, TCC, né, trabalho de conclusão de curso, e vão também orientá-los com relação à metodologia que nós vamos trabalhar. É um projeto novo, que vem atender aquilo que nós apresentamos para vocês quando nós apresentamos o curso, tá? Eu não vou falar nada com relação a como o formato, né? Como é que vai ser esse trabalho, elas vão explicar para vocês. Apenas dizer para vocês que vão ser 4 encontros em 4 sextas-feiras. Então, porque antecede a aula de sábado, que amanhã vocês têm aula. Quero aqui agradecer a professora Dani por aceitar o convite. Obrigado, Dani. A professora Silmara também, obrigado por aceitar o convite e esse desafio desse projeto. É um projeto inédito com relação aqui no INSTED, então é um desafio para elas como professoras e para vocês como alunos. Só vou dizer para vocês que vai ser, no final, satisfatório, gratificante, eu tenho certeza disso. Então, mais uma vez, obrigado, professora Dani, seja bem-vinda ao nosso curso do MBA em Gestão em Saúde. Professora Silmara, obrigado. Boa aula, eu não vou falar mais, agora é com elas. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a professora Dani Gil, trabalho na educação superior desde 2006, 17 anos, trabalhando em graduação, trabalhando em pós-graduação, com a minha companheira Silmara, de tanto tempo também. Ela vai se apresentar. Hoje, aqui na Faculdade INSTED, eu estou na coordenação do curso de Pedagogia e também como procuradora institucional. E trabalho também na área de gestão de pessoas, porque a vida vai nos levando por caminhos que eu falo que eu percorri todo o processo de aprendizagem, e desde 2006 eu estou com os adultos, tanto na graduação, na primeira formação, quanto na pós, quanto na educação em serviço. Então é um prazer, um desafio, e eu acho que vocês vão gostar muito da proposta, apesar de que quando a gente fala TCC, já a gente escuta assim, não é? A gente já, meu Deus. Mas a gente preparou um encontro muito especial. Eu vou deixar a minha amiga Silmara se apresentar aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Silmara Ayashi, sou pedagoga, mestra e doutora em educação, professora de educação básica há 25 anos, professora de educação superior há mais de 16 anos. Já trabalhei nos cursos de pedagogia, biblioteconomia, secretariado executivo bilíngue, administração, turismo, e na pós-graduação na área de educação, na área de gestão hospitalar, na área de direito e mais algumas áreas aí. Na verdade, né, eu e a professora Dani, nós somos há muito tempo, nós atuamos na disciplina de TCC, que é a melhor disciplina de todos os cursos, né, há mais de 14 anos juntas, né? E eu já trabalhei, junto com a Dani, no outro curso que nós tivemos em parceria com a CACEMES, em outra instituição, que foi gestão em saúde, eu trabalhei a primeira parte com a Dani, que foi a formação, né, dos projetos de TCC, que lá era no formato de artigo científico, e depois orientei vários TCCs também ali, né, estou vendo um ex-aluno aqui, foi aluno da Kelly Garcia, não foi? Eu participei de quase todas as bancas, né, e corrigi os TCCs. Então, eu tenho uma familiaridade com os temas da saúde também. Mas, essa noite, esse curso vai ser um curso bem diferente. E aí, vocês vão
ver como que vai acontecer essa disciplina. Não aparece aqui o som para quem está gravando. Então, agora é foco no TCC, tá? Então, é foco no TCC. Mas a gente quer aqui com vocês perguntar como é que foi ou o que vem à cabeça. Evandro, tira o entendi, porque isso aqui como tá, tá vendo como é que tá aqui, Sil? Tem que ser eles lá, peraí. Deixa eu pedir para ele. Só se a gente fizer assim, ó. Peraí. Entendi. Agora a gente compartilha de novo aqui, peraí. Agora foi. Foi nada. Peraí. Agora vai. Aí, agora foi. Quando vocês escutam TCC, não é PCC, TCC. Qual é a imagem, não é palavra, imagem, símbolo, vem à cabeça de vocês? Quem vai desenhar aqui para mim no quadro? Pode vir desenhar. Quando hoje vocês viram que vocês teriam aula de TCC, o que veio Uma à imagem. mente? Mas representam com um símbolo, com uma imagem. Por favor. Desenha lá. Ela vai desenhar para a gente. Vamos ver. O que vem à cabeça? Monte de papel. Post-it. Canetas coloridas. Muita Coca-Cola, café. Chocolate. Olha lá, olha lá. A gente vai brincar de adivinhar. É imagem e ação, na verdade, tá, gente? Vai olhar aqui e vai tentar. Que isso? O que ela está fazendo? Ela vai nos contar. Ah, é uma situação horrível. Detestei. Eu detesto, não gostei. Você tem que estudar muito e depois preparar todo o material e apresentar para um monte de gente que vai fazer a avaliação. Essa foi a minha experiência de TCC. Foi uma experiência horrível. Horrível. Tá, tudo bem, tudo bem. Palmas para a nossa colega que desenhou aqui na frente, por favor. Outro desenho. Quem mais? Vamos Quem lá, vem? Lauro. Dá exemplo. Cadê a caneta? Bom, Peraí. é Tiago que você chama? É Tiago? Nacal. Vamos lá, Nacal. Imagem e ação, hein? Que isso? Nacal, agora você vai explicar. A experiência que eu tenho com o TCC é que você começa com umas ideias e vai interligando com outras ideias, outras ideias, e conclui o trabalho, porém, deixa ideias em aberto para ser debatido em outros trabalhos futuros. Muito bom. Positiva. Positiva. Tá 1-1, tá 1-1. E aí, gente, quem mais? Palmas para o Nacal aqui que veio desenhar. Eu vou ver se tem uma caneta mais forte. Peraí, aqui, ó. Essa aqui já está falhando. Até a caneta falou em TCC, ela Até começa a caneta falhar. falou, não vou escrever. A forca. Amiga, essa foi boa. Não, e olha a carinha triste. Você já tá ganhando. O time do Foi Ruim tá ganhando. 2-1 aqui, ó. As Na palavrinhas, verdade, 3 letras, TCC. É um monte de formalidade que tem que te cumprir normas da BNT, formatação, orientador que fica pegando no pé da gente, exigente, e ao final aquele bando de gente assim, com cara de bravo olhando para você assim, ó, e você tem que ir lá tremendo igual uma vara verde para apresentar. Você sabe, mas você fica nervoso. As pernas têm vida própria nessa hora, né? A Sim, gente fica verdade. assim, né? Perna tem vida própria. Quem mais? Alguém mais quer vir desenhar? Que o time Alguém do se arrisca mais? Alguém mais?
Uma palavra que representa um sentimento nesse momento, quando vocês entraram hoje para essa aula, sabendo que seria a aula de TCC. Uma palavra que representa o sentimento que vocês tiveram. Metódico. Tá. Dedicação. Desafio. Superação. Que bom, gente. Até agora, medo, não escutei. Tá faltando uma aqui, né? Conexão com o intelecto. É um trabalho intelectual. Uau. Muito bem. Científico. Feliz. Ai, já ganhou meu coração. Como que o senhor chama? Como que o senhor chama? Cadê? Quem falou? É que ele já está olhando as professoras do TCC, falou, deixa eu garantir. Deixa eu garantir aqui, né? Paimel. Isso. Felicidade porque implica a conclusão do curso, quer dizer, finalizou, então você realmente cumpriu todas as metas. Por isso que é a felicidade. Gente, agora eu vou contar um segredo para vocês. Ele é um sedutor. Ele é um sedutor. Tá vendo? Sabia. E aí, eu e a Dani, quando trabalhávamos TCC com as nossas acadêmicas e acadêmicos, nós tínhamos um segredinho. E eu dizia para os alunos, sedução. Sedução. Mas, professora, como sedução? Nós vamos seduzir a banca. Mas como nós vamos seduzir a banca? E aí nós criávamos toda uma cartinha de amor, sabe? Um bilhetinho de amor. Cada ano inventávamos, era uma sacola decorada, era que nós temos que mandar as cópias com antecipação para a banca. Ia com recadinho, ia com chocolate, ia assim, sabe? Já seduzindo a banca, olha, a sua participação é de suma importância, porque você está colaborando para o que há de mais íntimo intelectualmente, que são as minhas conclusões ao longo de 3 anos de formação. Então, a gente seduzia com palavras. Você já conquistava a banca ali, sabe por quê? Porque mesmo a palavra científico, mesmo que ela nos assuste, ela também precisa ser tratada com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado. Então, desde o momento em que nós entregávamos às bancas o trabalho das nossas e nossos orientandos, nós já estávamos ali nos conectando com a banca e seduzindo a banca, para a banca ter consciência de todo o primor, de todo o zelo que nós tínhamos com os nossos orientandos, né, e com a importância da participação da banca no trabalho. Então, ali já começava um trabalho de sedução. Então, o senhor já matou a pau, já Uma começou coisa que a gente tem seduzindo. que quebrar o paradigma, apesar do... Por que o orientador, como que vocês falam, pega no pé? Pega no pé, vai lá e fala, tira isso, bota isso, e volta aqui, não faz isso. Olha só, gente, quando um aluno nosso vai para uma banca, sabe quem vai junto? A gente. Sim. E a gente não vai mandar. Ninguém vai mandar vocês para a cova dos leões sem as ferramentas necessárias. Então, a chatice do orientador, na verdade, é um cuidado com vocês. Porque vocês vão para a banca levando o nome de quem? Do orientador. E outra coisa, gente, é um trabalho que a gente quer hoje desmistificar, né, Sil? A gente quer que vocês entendam a importância de vocês, porque no curso que vocês estão fazendo, é a primeira vez que nós vamos fazer um TCC no MBA como o de vocês. O Instead sempre foi inovação. Então, a proposta é muito diferenciada. Então, por mais que vocês, no meio do caminho, queiram colocar o nome das orientadoras, dos orientadores na boca do sapo,
amarrar, entendeu? Mandou tirar, mandou reescrever. Calma. No final é para isso mesmo, nosso sedutor. Painel, né? Acertei? É para vocês chegarem no final com essa sensação de dever cumprido e com a sensação de colaboração com a sociedade, que é isso que é mais importante. Mas a gente vai começar a desmistificar aqui, ó. Vai, Sil. Bom, quando, né, a gente começa... A cara deles para a gente hoje. Né? Hoje nós estamos aqui dizendo a vocês que o TCC é algo encantador. Eu sou apaixonada por pesquisa. Né? Eu, com 48 anos, eu fui para a universidade sentar num banco de... 48 não, 46 anos, eu fui para a universidade sentar num banco de sala de aula para fazer meu doutorado, e eu era a tiazona da turma, porque a gurizada lá era 25, 30 anos no máximo, e eu estava lá, né? Porque eu sou uma apaixonada por pesquisa. E aí, nós estamos aqui defendendo a ideia que TCC é uma coisa encantadora, que é fácil, né? E há quem esteja olhando nesse momento para nós, que nem essa gracinha Com aí. essa cara de sim, aham. Né? Aham, é muito fácil, né? Há quem diga que seja fácil, né? Bom, também corre-se notícias que estudante forja sequestro para não entregar o TCC no dia que nós marcamos. É óbvio que isso não irá acontecer. Jamais, nessa com turma vocês, não. né? Nessa turma não, Silmara. É óbvio que não, né? Essa não. Mas tem essa velha premissa, né? Falar de mim é fácil, né? Mas faz de mim o TCC. Que agora... E outra coisa, a gente está no comecinho da história. Não adianta a gente pegar lá no meio do caminho e falar assim, tudo bom, gente, agora vamos começar o TCC. Não. Vocês vão entender por que está tão no início. E a gente já está falando do trabalho de conclusão desse curso. Vocês vão entender o motivo desse percurso, da gente começar de forma adiantada para que esse percurso seja mais leve para vocês. E vocês tenham tempo para isso. Tempo hábil, né, para executá-lo. No céu tem TCC, gente? Céu Acho que de não, né? Mocó tá querendo saber, gente. O que é TCC, na verdade? Eu estou completamente cansado, né? Vocês vão chegar no momento que vocês vão falar assim, a gente está completamente cansado já. Mas com essa proposta, eu acredito que será menos. Eu duvido que vocês, no terceiro encontro, vão chegar aqui e vão falar, nossa, não quero saber do TCC. Eu duvido. Aqui, ó, quem que falou, gente? Cadê? Quando eu recebo o meu TCC da orientadora cheia de correções. É bem essa cara, né? Foi isso? E quando o aluno chega e fala assim, professora, tá tudo vermelho, verde, amarelo aqui meu TCC, porque a gente vai criando legendas de correção, mas a senhora está colocando quem é o autor? Sou eu, professora, passei a noite inteira escrevendo. Eu falei, mas você pariu essa teoria? Como? Não foi você? Você leu aonde? Onde que foi que você leu isso? Ah, eu vi da internet. E aí que a gente fala, bom, então a ideia não é sua. Você se apropriou de uma ideia alheia, né? Então, todas as informações, a menos que a gente teorize, e para criar uma teoria são anos e décadas de estudo, nós, então, emprestamos vozes de autores que versam sobre os temas há muitas décadas para dar voz àquilo que nós defendemos, né? Por isso que são os vem e volta, vai e volta. E uma coisa das muito correções. importante que a Sil está falando, gente, é essa questão do autor, de quem a gente vai chamar para caminhar com a gente. Eu falo que, na verdade, os autores de um TCC, os teóricos de um TCC que vocês chamam, a gente fala que a gente chama para embarcar no nosso trem, são grandes aliados a vocês. Grandes aliados. Até porque, se você não coloca muitos autores, a banca fala assim, de onde você tirou isso?
Da minha cabeça. Da sua cabeça. É o contrário. A banca quer ver de vocês o que a gente chama na academia de fôlego teórico, de pesquisa. Então, a gente não pode ter medo de trazer esses autores e citar esses autores. Muito pelo contrário. A gente demonstra robustez acadêmica, robustez teórica. E isso é muito importante. A gente só precisa, obviamente, citar essas pessoas, porque elas não saíram a ideia. E outra coisa, a gente não chama nem no doutorado mais autor para a gente combater a ideia dele. Não. Porque no trabalho científico, para você chegar num pique de combater uma ideia ou de ir contra, você tem que ter uma tese extremamente comprovada para chegar a falar, este autor errou. Então, a gente não faz isso, pelo contrário. Isso na academia. A gente não faz isso com os autores. A gente não está num processo de contestação de tese. Porque para eu contestar a tese de um autor, eu preciso apresentar outra tese, devidamente comprovada a sua eficácia de pesquisa, o seu tempo de pesquisa e os seus argumentos teóricos. Então, por isso que eu falo que eles são os nossos amigos. A gente só traz os autores que podem nos sustentar no trabalho, nos carregar no colo para nos ajudar a alavancar aquela ideia. Tá? E outra coisa e aí depois a gente faz terapia lá, ó. Ai, gente, aí tá vendo? Quando terminar, a gente faz terapia. Uma outra coisa importante que a gente tem que frisar bem é que TCC não é caça às bruxas e TCC também não é divã. Por que eu falo isso? É porque a gente já cansou de ver, por exemplo, né, uma pessoa, eu quero fazer um TCC sobre o meu ambiente de trabalho, agora é o meu momento. Mas é ladeira abaixo para falar do professor, para falar do gestor, para falar da empresa. E sem ter dados fidedignos, dados concretos que... até quando a gente tem dados concretos, existe uma questão que a gente fala de ética profissional, né, e ética científica, que a gente tem que saber como apresentar, né, os dados. E nem divã, porque muitas vezes já aconteceu, eu estava orientando uma aluna que ela era uma workaholic, ela era uma secretária executiva bilíngue, e eu dizia a ela, olha, não vá fazer esse tema aqui, eu não sou sua terapeuta, e a banca não vai te perdoar. Fez um trabalho brilhante. Né? A banca contestou as referências dela, que muitas eram em inglês, e ela dominava o inglês. Então, ela, com propriedade, ela citava. Só que ela se frustrou, porque um dos componentes da banca percebeu que ali ela estava em busca de respostas para ela. E tirou meio ponto. O cara foi sacana, sabe? Tirou meio ponto. O trabalho da menina era brilhante. E ela chorou 5 dias sem parar. E eu dizia, eu te avisei. A banca percebeu, ela falou, professora, mas meu trabalho é brilhante, seu trabalho é brilhante. E ela percebeu que o resultado da pesquisa apontou e que aquele professor, que era um mestre em gestão de pessoas, ele sabia que ali estava o problema dela, e ele falou isso, ele apontou. E ela se frustrou, ficou traumatizada. Foi o TCC que a traumatizou? Não foi. Ela já tinha os seus fantasmas e ela tentou resolvê-los numa banca de TCC. Não é essa a finalidade. As fases. Tem as fases, né, do TCC, a fase da negação. Ah, relaxa, né? Nem tanta coisa assim. Vocês viram o que a Silmara e a Dani falaram? Ah, nem é tanta coisa assim. Aí depois vem a fase da raiva. Porque eu não comecei a estudar mais cedo. Olha porque a Dani e a Silmara estão aqui tão precocemente. Por que eu inventei moda de fazer esse curso? Agora tem esse tal de TCC. Aí você começa a negociar. Se eu ler uma página em 10 minutos, eu consigo ler 1938 páginas em... Ou assim, as professoras são gente finas, eu vou falar que eu estava muito atarefada, meu trabalho está me tomando muito tempo, e aí elas vão quebrar o galho e eu vou poder entregar assim fora do prazo.
Exatamente que não. Só que não, né? Exatamente que não. Aí vem a fase da depressão. Ih, meu Deus. Aí Não vem a vai dar fase da tempo. depressão. Não vai dar tempo. E depois a aceitação. Já estou ferrado mesmo, então eu vou dormir. Vou tomar uma cervejinha, que hoje é sexta-feira. E aí a gente... Mas olha só. Uns tomam Rivotril, outros tomam cervejinha, Eu né? preciso agora lembrar do pai... Não, o Pai Mel agora tem toda a razão. Porque aí vem o quê? Fui Olha lá, aprovado. gente. Aí é uma choradeira, gente. Aí é graças a Deus acabei, entendeu? É isso que vocês vão cantar no dia de entrega do TCC Vocês vão de lembrar da vocês. gente, hein? E a música vai vir. Ô, gente, mas olha só, a gente fica pensando assim, para que cargas d'água uma faculdade inventa de ter TCC. O Lauro hoje perguntou, falou, ó, Obrigada, Lauro é meu amor. mestre Obrigada, em querida. educação, né, Lauro? Ele falou, Sil, é Mais metodologia preocupada aqui, ó. científica, né? O que foi mudando ao longo das décadas? Eu falei, aguarde, né? Não deixa de ser uma metodologia científica, porque nós vamos falar de ciências e nós vamos produzir ciências. Mas como nós vamos produzir ciências é o que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Olha só, quando a gente fala de faculdade, para que uma faculdade existe? Para formar pessoas para o mundo do trabalho, sim. Mas ela tem um tripé. A responsável pela organização científica de um país, pela produção científica de um país, é a faculdade. Então, o tripé que sustenta a faculdade é ensino, que é isso, essas são as aulas que vocês têm, por exemplo, a cada mês. Pesquisa e extensão. Ou seja, o TCC, a função do TCC, primeira, é que esse processo de pesquisa que vocês passam durante a graduação, durante a pós-graduação, seja a construção de um conhecimento para a sociedade. Então, o TCC produz conhecimento social. E o de vocês é mais especial ainda. A finalidade, a pesquisa, a ciência tem duas finalidades. Ela tem a finalidade científica e a finalidade social, como a Dani colocou, né? E o trabalho que vocês vão desenvolver, como toda pesquisa, traz fortemente essa característica, a junção, né, do que a gente defende na atualidade como pesquisa. Vamos fazer uma revisão teórica, bibliográfica? Será que vai ser só assim? No outro curso nós podíamos, né, Nacal, fazer só uma revisão bibliográfica de algum tema específico, né, da área da saúde. Nesse não. Nesse vocês não poderão fazer. Só uma revisão bibliográfica. Afinal de contas, vocês estão num MBA. Exatamente. Então, nós temos uma característica importante nessa pós. E nós estamos com alunos seletos, né? Alunos que ocupam funções bastante específicas, que já têm uma formação bastante elevada, né? Então, o grau de exigência é maior. É importante também dizer... Olha o terrorismo que a gente está fazendo já. Eu estou vendo só a carinha da aluna fazer assim. Ela olha e faz assim, ó. Ela acha que está rezando. A gente veio bem Barbie, em homenagem a Barbie. Essas carinhas de para boazinha. seduzir. Assim. Não tem que seduzir banca? A gente está aqui num processo suado de seduzir vocês. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar, sim. Vão sim. Olha só, é muito importante a gente pensar assim. Quando o orientador fica assim para vocês, não fala sobre isso, não vai por aí. A gente tem muito receio de que vocês comecem a nadar em mar aberto. E quem nada em mar aberto não consegue voltar depois. E a gente sabe que um TCC ele tem que ter um começo, um meio e um fim que não acaba. Porque como a Nacal disse, foi você, né, Nacal? Foi. Que falou do processo de deixar a pesquisa sempre em aberto no final, para que as outras pessoas venham e continuem a pesquisa de vocês. Então, quando o orientador fica assim, delimita o seu tema. Delimita, não vai nadar em mar aberto. Olha só aqui, ó, lago. Olha que legal, é um lago. Vamos nadar no lago? Porque quanto mais delimitado o tema, mais segurança dá para vocês,
para vocês não resvalarem em outros temas que a banca fala assim: ah, mas então você cita isso aqui no seu trabalho? Explica melhor como seria isso. Aí você pensa assim, mas era só uma citadinha. Eu só queria dar uma citadinha. Só comentei. Ah, eu só fiz um comentário. Tudo que eu comento, eu tenho que justificar teoricamente que eu comento. Ó, lembra o seguinte, vocês estão numa especialização, certo? Então, olha como é interessante esse processo da graduação e da pós-graduação. Quando você está na graduação, você faz uma formação para determinada área de conhecimento. Saúde, educação, a área jurídica, administração. Quando você chega no TCC, ele sempre é apresentado no final. É aquilo, eu falo que o TCC é o comichão, é aquilo que te incomoda naquela área que você está estudando, e você quer encontrar uma resposta para aquilo. Você quer justificar aquilo. Aquilo precisa ter uma resposta não só para você, como para a sociedade, para as pessoas, não só como pesquisa, mas como uma satisfação social. Educação, a gente dá satisfação social a todo momento na educação. E a graduação é isso. Vocês sabem, gente, que nós somos um grupo extremamente seleto no Brasil que chegamos a uma graduação e que aí depois ainda faz uma pós-graduação. Então, a nossa contribuição social é muito importante para a sociedade e na sociedade. Então, delimitar, quando vocês ouvirem a Silmara falando, delimita, quer dizer o quê? Fecha, está muito aberto. É que nem um funil. Um funil. Eu sempre apresento um isso, funil. Sil, isso. Vou desenhar aqui, meu desenho é ótimo. O Sil. funil, a pesquisa é exatamente o funil. É assim que vocês têm que pensar a pesquisa. Né? Ela começa com um tema abrangente, você tem uma ideia, quero falar sobre a humanização na saúde. Quantas coisas eu posso falar sobre a humanização na saúde? Olha que tema grandão que a Silmara deu aqui. Quantas Humanização coisas? na saúde ou da saúde. Olha como já muda. Você sabia que isso aqui muda tudo, gente? Políticas públicas, legislação, atendimento ao usuário, formação dos funcionários, né? Projetos. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Olha o tamanho disso. Relação interpessoal dentro do ambiente de trabalho, com essa ênfase na humanização da saúde ou na saúde. Então, me abre um leque muito profundo. Investimento, né? Então, abre um leque muito grande. Então, ficou bonito meu funil, Silmara? Lindo. Tá bom. Vocês já vão pensando que vocês vão ter que ter esse funil. Tá? E comecem com perguntas. Lembra do canal Futura? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Aí, quando o orientador fala assim para vocês, mas espera aí, humanização na saúde, por quê? Em que aspecto? Por quê? O que te incomoda? Ah, me incomoda a falta de. Onde? Não existe pesquisa sem pergunta. Não existe pesquisa sem um problema. A humanidade caminha, as ciências caminham a partir de um problema detectado. E vocês, da área da saúde, sabem disso melhor do que ninguém. As vacinas, os remédios, os tratamentos, tudo surge a partir de um problema. Se não tiver problema, não tem o porquê de eu pesquisar, de eu avançar nas ciências e na educação. Então, a gente já tem que começar o nosso raciocínio nessa aula já dizendo, bom, eu sei que eu vou ter que fazer um levantamento de algum problema. A primeira pista, vocês já precisam pensar em um problema. Né? Aí quem que falou? As normas da BNT. Apesar da inovação que a gente vai propor para vocês, vocês não vão fugir disso daqui, ó. Normas da ABNT.
Será que é de... Gente, não é de Deus quem inventou a BNT, né? Eu toda vez... A gente fala Toda assim, vez, gente, como que toda pode, vez né? que eu pego um TCC... Você não concorda? Não, não é, não é. Sabe por quê? Ó, vamos pensar assim, por que existem essas normas, gente? Já pensou? Se cada faculdade neste país de meu Deus enorme, ou universidade, aí dentro da universidade, cada curso resolvesse Tivesse. falar assim, no meu curso a letra é rosa, no meu curso a letra é Arial. Vocês já imaginaram como é que fica a pesquisa científica de um país desse tamanho? Na verdade, para tudo, né, gente? Essa cadeira que nós sentamos, a caneta que BNT. nós escrevemos, tem que passar pela BNT. Exato. A BNT é segurança, normalização, Associação normas, Brasileira de condutas. Normas e Técnicas. E outra coisa, gente, não é para ser decorada. Ela é igual esses códigos, Código Civil que fala, né, na área de direito. A gente tem que consultar, não tem, Lauro? A gente não tem que decorar, não é isso? Tem mais advogados aqui? A gente não consegue. E nem é para É isso. um documento consultivo, então não tem escapatória, gente. Tem que, apesar de ser terrível, né? Tem que fazer. Como escreve o título, que letra, que tamanho, que Esses- fonte. É isso. Esses tempinhos atrás, o Georges, ele escreve, mas ele falou, ó, Silmar, eu só escrevi, você se vira. Eu levei uma semana para fazer uma correção de um trabalho dele, para colocar nas normas. E ele chegou e falou assim, nossa, você só está fazendo isso. Aí eu olhei assim para ele. Eu falei, da próxima vez, você senta bonitinho nessa cadeira, você vai fazer. Porque você não sabe o que é pegar um trabalho dessa grossura e colocar Nas tudo normas. nas normas da BNT. Aí ele só olhou para mim e eu falei, você paga para fazer, porque cobram-se muito caro para pagar, para colocar nas normas, né, Dani? Dentro da saúde, vocês não têm protocolos? Dentro do trabalho científico, a gente vai Tem. encarar a BNT como um protocolo da escrita de um trabalho de conclusão de curso. E existe uma vastidão de trabalhos de conclusão de curso, de formas de se apresentar a conclusão. E a Silmara já trouxe a questão do plágio aqui para vocês. Gente, é seríssimo o plágio. A gente tem inúmeros casos de mestres, doutores, que hoje estão passando por processos administrativos, porque foi descoberto plágio no trabalho de doutorado que ele terminou há 15 anos. Ou que ele participou. Ou que ele Digamos que participou. vocês serão convidados amanhã para participar de uma banca como especialistas de um aluno da graduação e vocês fizeram a correção, deram o parecer de vocês e vocês não foram verificar se esse aluno cometeu plágio ou não. E vocês assinaram uma ata dizendo que vocês corrigiram esse trabalho. Vocês serão processados tanto quanto o aluno. Exato. Porque vocês atestaram o trabalho. Então, é muito grave para quem escreve, para quem orienta e para quem corrige o trabalho que é a banca. Então, todo o trabalho de vocês será passado por um farejador de plágio. Vocês podem ter, no máximo, 4 ou 5% de plágio. Que é a semelhança, né? Semelhança, textos. que não é plágio, que é a semelhança. É uma citação, é uma palavra, é uma lei. É isso que permite. Por isso que a gente fala, é do autor? É. Então, Não é. vamos citar. Se tem mais de 3 linhas, a gente vai recuar, vai colocar ali bonitinho, citado o nome do autor, vai colocar ele lá nas referências, porque precisa saber que é uma citação indireta. É uma citação, em que é uma citação indireta? É quando você fala sobre o autor e a ideia do autor, não com as palavras dele. Então, você tem que colocar que essa ideia que você está contando não é sua. Nós preparamos um material que já está no ar, eu acho, para vocês. Está no AVA para vocês. Nós já. não vamos aqui ficar com vocês, olha, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta. Nós já colocamos o exemplo para vocês no material escrito, tá?
para a gente não ficar perdendo tempo de estar. Essa parte é bem maçante mesmo. Eu lembro que quando eu bem- estava fazendo mestrado, bem gente, chato. a gente tinha tanta neura com isso, que eu escrevi uma página, cada página que eu escrevia, Ctrl+C, jogava no farejador de plágio, de medo. Nós falamos isso porque é a nossa obrigação. Agora, fiquem lógico. tranquilos, porque dos 300 e poucos trabalhos de conclusão de curso que nós já orientamos, nunca nenhum trabalho teve problema de plágio, porque nós somos extremamente cuidadosas e passamos todo o trabalho dos alunos no farejador e para sentar com o aluno e fazer essa correção. Então, é uma obrigação nossa falar sobre isso. E Mas cuidar nós de vocês sabemos- nesse sentido. E Nós cuidar. sabemos que isso não, vocês não terão problema quanto a isso, tá? E quando tiver parecido, a gente vai falar, cuidado, se é do autor, cita, tomar todo esse cuidado, e a gente jamais vai deixar vocês se exporem numa banca de uma forma que seja duvidosa ou que alguém da banca vá questionar. Então, é por isso que o orientador pega no pé. Porque, na verdade, é um grande cuidado acadêmico com vocês. Agora, é claro, gente, e a gente tem esse carinho com os nossos orientandos sempre, eu e a Sim. Silmara. Nossa, eu lembro que, enfim, a Silmara, quando eu era coordenadora dela numa faculdade, era o máximo que eu podia colocar de trabalho para a Silmara orientar, eu punha. Porque a gente sabe, uma das coisas muito sérias que acontece nesse país é o adoecimento mental na academia, onde estudantes, pós-graduandos, graduandos, acabam sofrendo demais com determinados orientadores e orientadoras. A gente sabe que isso existe. Assédio, né? Tem a gente vários é da tipos de academia. assédio, né? E isso a gente não vai deixar acontecer com vocês. Não. De forma alguma. Terapia Verdade. depois não, né? Não tem nada Apesar de que terapia é tão bom. Mas não por isso, né? A gente não vai mandar por outro ninguém para terapia. motivo, né, Maria Antônia? Então, a gente tem esse cuidado, esse carinho com vocês. Mas, de- Dani, é um a gente pegar vai no pé contar já para eles o que eles vão fazer? Vamos, né? Agora está na hora, né? Não tem mais o que fazer. Bom, A gente já seduziu, Silmara, agora Já. conta. então nós vamos contar o que vocês vão fazer. Vocês poderão fazer de 3 a 4 pessoas em grupo. Vocês não vão escrever monografia, vocês não vão escrever artigo científico, vocês não vão escrever dissertação, nem tese, nem relatório. Vocês irão propor um projeto de intervenção. O que é um projeto de intervenção? É uma pesquisa-ação. Vamos lá. Vamos pegar o setor da Maria Antônia, que é o financeiro. Né, Maria Antônia? Então, a Maria Antônia tem, digamos que ela tem ali o Lauro, ela tem mais um... Eu sei que o Nacal é da fisioterapia, Nacal? Educação física, né? Digamos que a Antônia tem... Janilda, vamos lá. Os 3 são da questão financeira. Eles têm um gargalo ali que eles precisam resolver. Digamos que tem alguma coisa, algum problema ali no setor, que eles precisam aprofundar isso para trazer possíveis soluções para esses problemas que estão detectados ali. Então, na verdade, vocês estarão dando um feedback para o espaço onde vocês atuam. Né? Temos aqui, por exemplo, temos diretores de unidades de hospitais, alguém aqui? Você, aí, ó, por exemplo, o nosso sedutor, nosso galã ali, com a, como que você, Juliana, Alessandro, digamos, são diretores, né, de hospitais ou de algumas unidades de saúde. Eles ali existem um problema que eles precisam resolver. Né? O que será esse problema? É na gestão? É de alguma dificuldade que eles têm em comum? Então, é o momento de propor.
Vocês vão ter que produzir de 8 a 10, a 8 no máximo, a 14 páginas, contando com capa, com referências, porque o que a gente quer? É que vocês tenham a capacidade de voltar o olhar para o ambiente de trabalho de vocês, para que é o momento de dar voz a vocês, de trazer novas proposições para problemas que vocês percebem que existem, mas muitas vezes vocês não conseguem ter voz ali para chegar e falar, olha, eu acho que a gente poderia fazer isso. Mas isso, de repente, não chega onde deveria chegar. E aqui vai ser um momento oportuno, porque vocês vão elaborar um projeto de intervenção com o nosso auxílio. Nós vamos em todas as etapas. Essa aula é a aula teórica. Os outros encontros, a gente pode até negociar, Lauro, com o Jorge, para não ser na sexta-feira. O Lauro já pediu. Brincadeiras à parte. Gente, vai ser aulas que nós teremos de produção. Vocês vão sentar e produzir junto com a nossa orientação. E aí vocês vão apresentar para uma banca bastante seleta, que ainda nós não vamos falar quem... Porque você começa a criar um monte de caraminhola. Ai, meu Deus. Mas para pessoas que precisam estar na banca para ouvi-los. Exato. A pessoa certa para ouvir vocês. Para ouvi-los. Para que vocês que mostrem rapidamente para cima. E demonstrem de uma forma científica e acadêmica que vocês detectaram um determinado problema, né? E que vocês ali estão hipoteticamente trazendo possíveis soluções para ser executado. E o mais importante é soluções com base em dados científicos. É possível. Não é solução assim de a gente imagina. Porque quando a gente olha aqui que a pesquisa-ação é um método de condução de pesquisa aplicada, orientada para a elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de solução, e quando vocês apresentam uma solução, uma possível, uma hipótese de solução para aquele problema, vocês estão com um embasamento para isso. Não é porque sim, mas é porque vocês, enquanto... E por que a gente está falando isso já bem no início da pós-graduação de vocês? Vocês já vivem isso, não é para trazer assim, eu vou pensar num problema de Macapá. Não, é de vocês, da vivência de vocês. É a pós-graduação de vocês, aplicada de fato ao trabalho de vocês. Onde vocês atuam. Onde vocês atuam para mudança, ou seja, aquilo que vocês estão aprendendo na pós como possibilidade de aplicação e mudança em busca de soluções para melhorar essa realidade. E a banca de vocês não vai ser a banca que vai tacar o terror para reprovar vocês. Ela não vai dar nem a nota. É a banca que vai dar sugestões, porque serão gestores que fazem parte da empresa onde vocês atuam. Também. Eles estarão ali também para ouvir. A gente não sabe quem é. Eles ainda não definiram, mas terão gestores nos espaços onde vocês atuam. Nós teremos uma pessoa que a gente tenha certeza, que é um representante da faculdade, né? Não sabemos se será o professor Pedro ou o Fernando, que estará na banca também, que tem um olhar voltado para a gestão. O Georges, como coordenador do curso, e nós duas colocando a cara a tapa junto com vocês, defendendo vocês, orientando vocês, ensaiando com vocês, porque até isso, gente... Nós vamos fazer isso, nós vamos ensaiar Nós ensaiamos com vocês, porque aí, painel, vocês... Ninguém vai soltar vocês na banguela. Vai? Não, de jeito nenhum, que a gente vai junto. Vocês vão ter que ser convincentes, vocês terão que vender a ideia de vocês.
Vocês terão que vender a ideia de vocês. É o momento de vocês brilharem. Então, vocês não têm que se preocupar com normas da BNT, se a banca vai falar para vocês cobrar algum conceito. Não, a banca vai ouvir, acolher e dar a opinião dela, enquanto gestores que estão na cabeça, né, da empresa ou das empresas, vão trazer aqui sugestões para vocês melhorarem. Vocês terão 2 momentos da banca. Um primeiro momento, que provavelmente será em fevereiro, que vocês vão apresentar já o projeto pronto, e num segundo momento, quer dizer, o pronto não, o pré-projeto, né, Dani? Isso. E num segundo momento, que é a grande finale, né? Que a gente vai fazer a explanação de todos os projetos. Eu acho né? muito, muito importante isso aqui vocês terem em mente, ó, que nesse tipo de pesquisação, que é o projeto de intervenção, vocês, pesquisadores, assumem a responsabilidade não apenas de assistir esses atores envolvidos no trabalho através da geração de conhecimento, mas também de aplicação. Então, por isso que essa escolha foi feita com muito carinho, de ser um projeto de intervenção, para a gente ver nascer a aplicação da pós-graduação e dos conhecimentos de vocês, tanto os conhecimentos que vocês já têm dentro do trabalho, quanto os conhecimentos que vocês vão adquirir na pós-graduação, para trazer propostas de melhorias que sejam realmente eficazes. Eu quero trocar uma lâmpada de lugar. Aí vocês vão dizer por quê. Essa troca de lâmpada é importante, entende? Bem, de uma forma bem... eu acho que aqui na faculdade essa mesa tem que sair daqui. E aí eu vou trazer o quê? Argumentos. Por exemplo, quando eu faço algumas propostas de mudanças no pedagógico da instituição, eu tenho que ter argumento. Ah, eu acho que o sistema de avaliação poderia ser assim. Eu acho, não. Nós tivemos que ter argumento para chegar as duas no Georges e na instituição e dizer, olha, nós não queremos artigo científico. Foi. Nós não queremos. Aí, como assim? Né? Nós queremos algo diferente. Falei, olha, vamos lá. O pessoal trabalha o dia todo, né? Vamos falar a verdade, gente. Vocês têm vindo de uma maratona de esgotamento emocional e de trabalho muito grande. Que pique vão ter, né, Lauro, para ficar sentando, escrever um artigo científico, cuidando bastante a metodologia científica, de um assunto que vou fazer por fazer. Só para entregar. Só para entregar. Cumprir Quero cumprir tabela. tabela. Não é isso. Falei, Georges, não é esse não é a nossa intenção. O que nós queremos é que vocês saiam, porque vocês saem com muitos problemas. Vocês saem com muitas dúvidas do trabalho de vocês. E que esses problemas, que esses gargalos que vocês se defrontam no dia a dia do trabalho de vocês, se torne pesquisa. Obrigatoriamente eu vou fazer, vamos lá, pegar o caso, porque eu cito os dois que são meus amigos. Vou pegar o caso da Maria Antônia e do Lauro, que são amigos, irmãos, compadres, de uma vida toda. Sócios, companheiro. Será que os dois precisam fazer juntos o TCC porque são os melhores amigos? Não. Não necessariamente. Não. Até porque, às vezes, pode dar até uma desavença, quando um não concorda com o outro. Necessariamente não. Importante. Esse é um ponto importante. Mas eu preciso buscar os meus pares que tenham o mesmo problema. Ó o funil. Né? Tenha a mesma questão ali que está incomodando. Por isso que vocês vão ter um momento entre vocês, para vocês conversarem entre vocês, para vocês se descobrirem dentro do trabalho. Exatamente. E quando a gente fala do eu não acho, e também, veja bem, o pesquisador ele não acha e ele também não tem certeza. Sim. Mas diante daqueles levantamentos científicos que ele fez, ele pensa que esta pode ser a melhor forma neste momento. Sempre provisório, gente.
ciência a gente trabalha com o provisório, porque Sim. amanhã existe um outro pesquisador que vai olhar para isso e falar, mas também tem isso. Vai para além daquilo que eu já observei. Existe essa questão do provisório, por isso que vocês, pós-graduandos, não acham, nunca acham e nunca têm certeza. Porque, veja, quando eu digo para uma banca, ou eu digo num trabalho científico que eu acho, eu mostro uma extrema fragilidade acadêmica e científica. Quando eu digo que eu tenho certeza, eu mostro arrogância acadêmica. E a gente precisa fugir desses dois extremos, da arrogância acadêmica e também A fragilidade. da fragilidade acadêmica. Então, com os dados que eu tenho, a proposta é essa neste momento. Por isso. Pensamos nisso. E quando a gente olha assim, nossa, 3 a 4 pessoas, que legal. Até a página 3. Porque aí começa assim, mas eu penso assim. Ela fala, mas eu não penso assim. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu também acho que eu tenho que ser assim. Então, existem o quê nos trabalhos em grupo? Negociação. Ou, tipo assim, o Lauro vira para a Maria Antônia e fala assim, ó, eu vou lá para o rancho pescar. Se vira aí, faz a minha parte, depois a gente se acerta. Põe meu nome. Põe meu nome, pô. A gente é camarada. Não, ó, a Siciliana, ó, não. A Siciliana hoje não me deu alvará para estudar, não. Faz aí, Maria Antônia, se vira. Lascou. Lascou, não é, Laura? Pode fazer isso? Não pode. É isso, tem esse outro lado também. Todos precisam participar. Exatamente. Porque ter voz no todos grupo. terão que apresentar. E ter voz no grupo. Trabalhar com esse processo. Porque a gente está dando a oportunidade, nesse processo de pesquisação, de vocês terem voz dentro desse lugar que vocês trabalham com base científica. Então, os colegas de vocês precisam ter voz dentro desse trabalho e, obviamente, com muita argumentação, negociação, entrar num consenso. Né? O resultado dessa pesquisação que vocês vão levar para a apresentação é consenso. É aquele ponto de convergência. É encontrar onde é que está o nosso ponto de convergência? Está nisso. Por isso que a delimitação do tema e o funil são tão importantes nessa hora. E começa desde esse momento. E agora tem as fases, né, Sil? As fases da pesquisação. Bom, a pesquisação, ela tem uma rotina, né? E são 3 ações fundamentais para que eu possa desenvolvê-la. A primeira dela é o que nós já pedimos para vocês, é a observação. Uhum. Não existe pesquisa sem observação. Não existe pesquisa sem problema. O problema surge a partir do momento em que eu me proponho a observar de forma sistemática. Não é olhar e comentar, mas ter um olhar aguçador, observar aquilo que está dando certo e principalmente aquilo que não está dando certo. Esse é o primeiro passo. É o olhar né? do pesquisador. Então, a partir de hoje, a partir de segunda, é esse olhar que entra no local de trabalho. O olhar do pesquisador. O que eu poderei fazer para melhorar isso? Bloco na mão, anotações. Por quê? Vocês terão que passar a fazer apontamentos para reunir informações. E construir um cenário possível. Exato. Por quê? Porque é isso que vai levá-los, no próximo encontro que nós teremos, a parar, pensar, discutir em grupo, para que possamos chegar num denominador comum dentro dos grupos, e aí estabelecer o ponto de partida, que é problematizar
tudo aquilo que vocês observaram como problema Uhum. no ambiente em que vocês atuam, tá? E aí sim, a partir disso, então, a pesquisa começa a ter novas fases, né, que a gente vai estar explicando uma por uma aqui para vocês, certo? Essa fase exploratória. Essa fase exploratória é o que nós acabamos de colocar para vocês. Vocês estão adentrando, então, adentrarão, na verdade, na fase exploratória da pesquisa. Então, essa primeira etapa do processo da pesquisação, porque dentro da metodologia, nós denominamos o TCC de vocês como projeto de intervenção. Antes da gente explicar, não sei se nós chegamos a explicar, mas trabalho de conclusão de curso, ele pode ter diferentes formatos: relatório, monografia, dissertação, artigo, painel, banner, ensaio, várias formatações. E projeto de intervenção. O de vocês é um projeto de intervenção. Então, o projeto de intervenção dentro da metodologia científica é uma pesquisação. Uhum. Ele é permeado todo metodologicamente, ele é pautado numa pesquisação, tá? Então, a primeira fase exploratória, ela tem uma importância muito grande, porque é o momento que vocês terão que ter, é como se fosse o alicerce, a estrutura da pesquisa de vocês, porque é essa fase que vai dar condições para que vocês possam dar prosseguimento para as próximas fases da pesquisa. Então, dentro dessa fase, é o momento em que vocês vão fazer um diagnóstico daquilo que vocês detectaram como possíveis problemas a serem solucionados, que vocês vão definirem quem serão os seus pares, os atores dessa pesquisa, deste trabalho, né? É nesse momento em que vocês irão definir, inclusive, o espaço onde vocês atuarão dentro da empresa. Nós vamos trabalhar nesse setor, nós vamos trabalhar nessa área, nós vamos trabalhar nessa unidade, nós vamos fazer esse levantamento. É a delimitação, inclusive, do espaço onde vocês estarão elaborando esse projeto de intervenção, tá? E depois é o momento em que vocês estarão organizando tudo isso para poder dividir depois as tarefas dentro do grupo, tá? Por isso começar tão cedo. Porque quando a gente fala de pesquisa-ação, a gente precisa que vocês tenham esse tempo de observar, esse tempo de trocar ideia. E esse campo onde vocês vão atuar, na verdade, é o campo científico de vocês. E trazer a ciência, trazer o processo científico de pesquisa para dentro do local de trabalho é muito, muito bacana, gente. Porque os resultados, inclusive, podem ser acatados, essas melhorias implantadas a partir de um projeto científico de vocês. De vocês. Então, daqui até fevereiro, né, Sil, a gente vai precisar olhar para esse campo de atuação de vocês, porque a gente precisa delimitar o funil. Na verdade, não é resolver um monte de problema, tem isso também na pesquisação. Na verdade, nós já falamos com o Georges hoje, porque ele falou, pelo calendário vocês vão voltar em janeiro. Eu falei, nem a pau, pode parar, você pode achar outro momento aí. Novembro. Para a gente ver a turma, não dá para ficar tanto tempo assim. Eu não aguento. Silmar e Daniela, uma ele convive, né, e dorme com ela, a outra ele convive diariamente com ela na instituição, né? Então, duas na cabeça dele, ele não dá conta. Ele, não, já vou arrumar um tempo para vocês. Porque vocês terão de hoje até no nosso próximo encontro, em novembro, para a gente fechar, definir as equipes, definir, aí vocês vão chegar bonitinhos já aqui, ó. Com bloquinho de anotação que a Silmara pediu. Definindo as equipes, e aí sim a gente vai chegar e trabalhar. Não vai ter slides, não vai ter
monólogo, é trabalho. Nós vamos nos dividir, né, dentro dos grupos e vamos passar, e vocês vão sair do grupo, sair já no próximo encontro com o trabalho estruturado, com as leituras já recomendadas a partir do tema que vocês forem escolher. E aí, olhem com outros olhos para as disciplinas que vocês estão tendo a partir de agora. Ou as que vocês já tiveram. Foi uma ou duas já, gente? Uma? Uma, né? Olhe com esses olhos. Pode Porque, falar, assim, meu essas bem. pesquisas, essas disciplinas vão dar esse fôlego teórico e esse embasamento teórico para ajudá-los no projeto de intervenção. Pode dizer. Ai, obrigada. Silmara. Já me ganhou, já. Muito Barbie Girl a gente tá. Obrigada. Amei, obrigada. Pode continuar nessa linha de pesquisa que tá ótima. Amei. A gente amou a sua linha de pesquisa. Manda ver. Então, toda pesquisa, né, primeiro a gente precisa determinar quais são os temas que vocês trarão. Existem temas, né, principalmente se vocês forem aplicar a pesquisa, que tem que passar por um comitê de ética, né, tanto aqui da faculdade, quanto a autorização do espaço onde vocês atuam, se vão autorizar ou não a aplicabilidade. Por isso, antes de vocês aplicarem a pesquisa, vocês passarão pela banca primeiro. E é importante Entenderam? esse contato, esse levantamento de problemas, já para a gente poder direcionar. E o que a gente gosta muito de fazer, tanto eu quanto a Silmara, é evitar essa questão de ter que passar por um comitê de ética. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que a gente quer encontrar vocês antes da próxima aula, para que a gente tenha esse momento de direcionamento, de coleta. Vocês vão, ó, daqui para o próximo, essa fase exploratória, daqui para o próximo encontro, é esse olhar de pesquisador. Essas pessoas que vocês vão reunir com vocês, possibilidades de pesquisa, porque a depender do cunho exploratório, é dispensável o comitê de ética, a depender. Então, é isso que a gente tem que olhar também. Então, olhem para esse processo agora e, claro, a gente vai também estar nesse momento com vocês acompanhando mais de perto, a gente não quer ficar tão longe e ter esse espaçamento grande, mas, se necessário, nós vamos passar, porque é muito importante a gente entender que aquele campo, que olha só, nós conseguimos aqui mudar o TCC para vocês, trazer um significado muito maior. Então, esse lugar de trabalho, onde o projeto de intervenção vai acontecer, merece todo o nosso respeito. Como você chama? Porque eles estão nos dando... Giovanni. Porque eles, só um pouquinho, Sil, porque eles Uhum. estão nos dando essa possibilidade de vários estudantes pós-graduandos entrarem nesse lugar com outro olhar para trazer possibilidades de intervenção e mudanças. Mas todas aquelas que forem necessárias, a gente vai passar por esse crivo com certeza. Você usou uma palavra extremamente importante e fico muito feliz de você ter feito essa colocação. Senhoritas, né? Adorei. Não, é nessa linha de pesquisa dela. Não, ela falou assim, meninas... A Gi já está definindo. Meninas, né? Meninas. Nós precisamos saber diferenciar as questões de cunho emocional, né? Então, olha o que ela falou. Na pesquisa, não tem emoção. Uma das características da pesquisa é a racionalidade, a razão, a metodologia,
Lembra que eu falei para vocês, o fato de vocês estarem, a proposição ser um projeto de intervenção, não quer dizer que vocês não passarão pelas normas ou as normatizações. Então, lembra que eu falei? Aqui não será o espaço de caça às bruxas, de divã, de assuntos pendentes, assuntos particulares. Não é essa a finalidade da pesquisa. O espaço não é aberto para isso. Portanto, né, é importante que a Giovani tenha colocado isso, porque é uma coisa que a gente já, na hora, a gente já percebe. A gente A percebe. gente já faz a gente, imediatamente, quando a gente percebe... Entende a importância de ter mais pessoas nesse processo? E- Essa é a importância, porque assim, veja bem, preste atenção na palavra da Silmara, racionalidade. Não é neutralidade. Neutralidade é só neutro é só shampoo de bebê. Porque, veja bem, Até existe que a uma ciência tensão, comprove o contrário. existe uma tensão dentro da academia de pesquisa, pesquisadores, porque, veja bem, vocês estão trabalhando dentro de uma área, atuando dentro de uma área, assim como nós defendemos as nossas dissertações, a Silmara, a tese dela, nós estamos imersos nesse contexto. E para isso que o orientador está aqui também, para dizer, falou assim, ó, isso está emocionado demais. E a gente sabe quando... Porque não existe essa neutralidade. Você é um ser humano, Gi. Então, enquanto ser humano pesquisador desse assunto, obviamente que a gente resvala no divã, a gente resvala na emoção. E qual é o nosso papel distanciado disso? Gi, volta. Exatamente. Aí, ó, entendeu? E, por exemplo, quando a Dani falou, não existe neutralidade, não existe. Se eu opto por determinado teórico, eu estou ali me posicionando. me posicionando. Olha como os teóricos são importantes para a gente, porque eles dão essa disfarçada no Eles posicionamento. nos darão voz. Entendeu? Não é a Silmara, não é a Gi. Eles nos darão voz. E aí não entra o sentimento. Entra um ponto de vista científico. E no fundo, quer queira, quer não, gente, a gente num processo de TCC, a gente faz uma defesa de algo. A gente defende algo. Mas a gente sempre vai percorrer a racionalidade técnica. E com esse olhar, e vocês juntos vão estar nesse processo assim, tá emocionada demais, volta. Porque gestão de processos, quando a gente vai falar, quer tema mais, quer área mais espinhosa do que processos? Então, quando a gente olha para isso, a gente está imerso nesse contexto. E a pesquisação e um projeto de intervenção como esse, eu e a Sil, a gente sabe onde a gente está se metendo com vocês. Porque a possibilidade, inclusive, e essa clareza da racionalidade técnica, a possibilidade da gente ir para esse lado mais emocional, porque isso vai acontecer, a gente vai estar aqui uns com os outros para dizer, ó, volta, fala isso, mas fala assim, cientificamente. E não de forma... Por exemplo, tem coisas que a gente pede para os nossos orientandos tirar do trabalho. Porque fulano grandiosamente fala... Tira o grandiosamente. Fulano fala. Entendeu? Essas coisas que a gente traz na pesquisa, assim, que você vê que já tem uma emoção ali. Não, tira, não é... Adjetivação. Porque a gente vê que na adjetivação está embutida a sua opinião e a sua emoção. Então, a gente vai buscar esse equilíbrio e tudo que for necessário de comitê de ética, eu e a Sil, a gente vai ajudar vocês nesse sentido para passar por esse processo. Tá, Gi? Já está terminando, Senhorita, tá, continua. pessoal? A gente já está terminando. Hoje a nossa aula é curta. Não vai até... São 8h20. Sil, pode passar isso aí, né? Pode ir passando. Esse material todo está naquele que a gente deixou para eles, né, Sil? Eu acho que pode passar isso daí. Pode passar, né? Na verdade, tudo que está aqui nos slides, vocês já estão no trabalho escrito. Então, eu acho que o que seria legal agora, Dani, é a gente... Essa segunda a gente vai fazer no próximo encontro com eles, né, que é o Sil? planejamento.
Tá? A gente queria deixar aberto para vocês agora, porque todo o conteúdo que está no slide, vocês vão receber o slide e vocês já têm escrito no material, né? E nós gostaríamos de deixar aberto agora perguntas. Qual que é o sentimento de vocês? Que dúvidas vocês têm a respeito desse trabalho? Sabendo que vocês a todo momento estarão conosco, né? Então, nós queríamos deixar aberto aqui para vocês. Com 2 galinhas choca, tá, gente? Vocês vão estar. Vocês podem ficar bem tranquilos. Que eu e a Silmara, vamos lá. De quando acho que a maioria se formou aqui, eu imagino, até hoje, mudou muito a questão da inteligência artificial. Como fica isso hoje nos trabalhos? A participação da inteligência, esses chats GPT, assim, se pode usar, não pode usar, até quanto não pode, é uma dúvida. Tem que tomar muito. Eu vou contar uma experiência rapidão para vocês. Eu estava dando aula na pedagogia e a gente estava trabalhando com um determinado tema da didática. Eu joguei para o chat GPT, fiz uma pergunta, ele colocou um texto lindo lá, imprimi o texto e entreguei para os alunos. Aí eu, né, pedi para que eles olhassem para esse texto com muita cautela e descobrissem dentro desse texto o que havia de... Tinha coisa equivocada ali. Por isso que o chat GPT, ele é uma fonte de pesquisa? Pode ser. Que autores ele traz? Com base em quem a gente vai falar? Entende? Porque... Pode ser uma fonte para você achar um autor. Mas tudo que vocês forem escrever, vocês terão que trazer os autores. Isso. Vai ter que estar nas referências de vocês. Sempre, gente, sempre. Então, sim, eles dão. Beleza. Gente, a gente não vai dizer assim, não vão usar. Imagina. A gente não é poliana, né? A gente não é poliana. A gente sabe que os nossos alunos hoje vão direto, né? Está aí. E meu Eles filho faz sistemas de informação, ele falou, mãe, o chat GPT, se você não fizer uma pergunta inteligente, ele não te dá uma resposta inteligente. Ele não vai te dar uma resposta inteligente. Né? Então... É uma máquina. Então, e você pode ser questionado. Gente, o chat... A gente está falando da inteligência artificial. Na nossa época, sabe como é que chamava? Gente que fazia trabalho e vendia. Era gente que fazia trabalho e vendia. O pessoal agora está sem emprego porque tem o chat GPT. Só que ele também é frágil. Só abrindo um parênteses aqui, quase deu divórcio em casa. O George chegou e falou assim, Silmara, mandaram um recado para você. Quanto que você cobra? Olha isso. Para escrever 3 artigos científicos para uma aluna que está fazendo mestrado? Eu falei, pode parar. Eu falei, eu não acredito que você está me fazendo essa pergunta. Não, Silmara, pelo amor de Deus, só estou dando... Eu falei, eu não acredito, olha bem para a minha cara. Sabe quando eu vou fazer um trabalho, vou vender uma produção intelectual minha? Nunca, nunca. Eu falei, você some da minha frente para não sobrar para você, porque senão vai sobrar para você. Porque é uma proposta indecente para mim. Porque... Eu falo 1 milhão. Não, eu nem falo, eu não falo isso, não falo porque me ofereceram muito dinheiro já para eu escrever trabalho. Mas 1 milhão, amiga? Não sei. 1 milhão? Ninguém, amiga, ninguém não paga. sei. Ninguém vai pagar isso. Mas, gente, o chat GPT, ele está aí. Pode falar, pode dizer. É posicionamento seu de ser honesta nesse sentido, porque nós temos profissionais que vêm de seus trabalhos, que ganham muito dinheiro. Eu, particularmente, conheço pessoas que vivem disso, faz trabalho para o Brasil todinho. Tem. Então, isso é de cada um. Né? Igual a inteligência artificial. Ela ajuda? Ajuda. Só que você tem que ficar cuidando, né? Como você falou, do que ela está fazendo. Ela pode extrair daquilo que você pesquisou o que for essencial. Né? E aquilo que a gente, né, se a gente tiver um pouco também de raciocínio, dispensar. Então, eu acredito assim que quando você está falando aí, que a gente tem aqui, a maioria das pessoas tem CACEMES, né, tem conhecimento sobre CACEMES, mas tem pessoas que não têm aqui dentro. Né? Eu, por mesmo, estou vendo a Daniela, que a Daniela, se não me engano, ela é
procurador ou procuradora, se não me engano, da Defensoria Pública. Uhum. Você entendeu? Então, mas tem, né? Eu, por exemplo, quando vocês estão falando aí, a minha cabeça, inclusive, a gente já fez isso dentro da empresa, sem ser com um método científico, vamos dizer. A gente ficou lá no né? E esse espaço, a delimitação do espaço, às vezes a gente não quer ferir o outro espaço, e isso tem, né? Eu creio que, como aqui a gente está, uma grande maioria dentro de uma empresa que tem muita coisa para a gente melhorar, eu acho que vai ser fantástico. Eu estou assim, enquanto você está falando aí, eu nem bati foto, porque vocês vão postar isso aí, né? E eu costumo até escrever alguma coisa. Mas eu acho que vai ser muito produtivo, e mesmo as pessoas que não estão dentro da CACEM, mas que estão fora e têm um olhar externo, poderão muito contribuir com o que, né, nós vamos aqui propor fazer, né, pesquisar. Perfeito. Eu acho que vai ser bem legal. Muito legal. Sim, o microfone. Uma das questões é o seguinte: na primeira apresentação, que terá o pessoal aqui da banca, todos vocês terão que participar. Por quê? Quando nós tivermos nosso momento a sós, sem a banca, vocês poderão contribuir um trabalho com o outro, né? De repente, né? Como que o senhor chama? Luciano. Luciano, ele pode muito bem contribuir com o trabalho da Juliana. De repente, a Juliana está trazendo um tema, uma sugestão, e o Luciano, que de repente não é nem do setor dela, mas é de um outro setor que se correlaciona com o dela, ele pode estar sugerindo, ó, Juliana, esse problema seu, ele respinga lá no meu e traz esse problema aqui, ó. O que você acha? Você acha que poderia contribuir, de repente, para você ver isso? Então, é o momento que vocês estarão trocando figurinha. E é muito importante porque vocês são 67 funcionários da CACEMES e 20 funcionários que não são CACEMES. E esses outros 20 que não são CACEMES vão contribuir muito. O olhar externo é muito importante. Para vocês, né? Mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram, alguma colocação? Partindo do que você falou, eu até acho que os 20 vão contribuir muito mais do que a gente mesmo. O que eu tenho aqui que falar sobre essas preocupações, Silmara e Dani, é a gente debater antecipadamente os temas. Se a gente conseguir aqui, nesse grupo, eu falo isso até pela característica do curso, que interessa a nossa instituição, nós aqui, interessa o resultado desse trabalho como resolução de problemas, a gente debater aqui antecipadamente cada tema, que aí você consegue saber se compensa, se pode, se precisa usar artifícios como esse. O segundo ponto, eu acho que aqui, sexta-feira, mais de um ano, voltando num banco de escola, cada um tem que saber o que quer, né? Compra um TCC ou você aproveita esse tempo aqui. Então, a gente tem que nos entender nesse contexto CACEM para saber o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que aí não tem esse problema de compra, de paga, de faz. Eu posso fazer ele ruim, mas é meu. Mas é meu. Né? Fala de mim, mas não fala do meu TCC. Fala, faz meu TCC no meu lugar. Veste o meu sapato. Mas é isso. Só mais uma coisa aqui que eu... essa questão que vem das normas da BNT, que ela falou também, isso se atualiza gradativamente. Como também é aplicado nesse Word, nesses trabalhos que você tem que escrevê-los. A gente precisa fazer um grupo aqui para rever computação, que no telefone eu não vou conseguir fazer.
Eu já vou pedir para o Georges para ver um dia, quem tiver problema de mexer com o Word, de mexer com o computador, nós vamos Isso. solicitar para o Jorge para vir um dia aqui com os nossos técnicos de informática para dar um... Vocês assinaram? Exatamente, tá? Para... Pergunta mais alto. Hã? Normas... É porque a gravação não pega a voz dele. Passa ali para ele, por favor. Em algumas situações que nós queremos fazer a publicação, o artigo, pesquisa, cada revista utiliza, às vezes, a BNT ou outras normas. Vai poder utilizar a norma da revista já direto? Não. Vai ter que ser a BNT, depois a gente Primeiro a transfere pra BNT. outra. Isso. Todo periódico, que são as revistas científicas, elas podem ter as suas normas específicas, só que elas demandam obrigatoriamente das normas da BNT que vocês estarão cumprindo aqui. Elas não podem fugir disso, tá? Então, normalmente, o que que elas mudam? Como você chama? Robson. Robson, normalmente, o que que elas mudam? No formato de um artigo científico para publicação, por exemplo, você não precisa estar trazendo a metodologia numa sessão específica, você tem que escrever no máximo até 8 laudas, então tem bastante especificações, mas necessariamente, né, todo periódico emana as normas da ABNT, como a instituição também. A instituição tem que seguir, como o Lauro falou, as últimas atualizações das normas da ABNT. Mais alguma pergunta? Só, Lauro, achei fantástico. Eu gostaria muito, até falei para ele, né? Ele só olhou para minha cara assim, né? Ele me chama de Samira, que você sabe. Samira, não inventa. Eu falei, não inventa, não. Você está lascado. Mas eu gostaria que ele, que o Roberto, que você, são da diretoria, participasse desse segundo momento, você como aluno. O Roberto não é aluno, mas o Roberto também é professor. Até o próprio Ricardo, não sei se... ou outro, o Georges, ou outra pessoa de fora, participasse desse tema, e vocês não terão que ter constrangimento de levantar os temas, ok? Até para a gente poder fazer isso. Eu achei super interessante o que você falou, Laura. E o exercício... Nos ajuda muito nisso, né, Dani? E o exercício dessa fase exploratória, como ele bem disse, é justamente fazer essas perguntas. Até que ponto? Por quê? Ou você acha que só entre vocês não precisa ver ninguém? Um é voltado para hospital, o outro é voltado para faturamento, o outro é voltado para credenciamento, enfim, tem todas as áreas. E aquilo que, às vezes, nesses temas que se levanta, é um problema que ele convive, mas que não é da instituição especificamente. Então, não interessaria para nós o resultado de um trabalho com aplicabilidade zero. Exato. O debate dos temas, eu acho que, como a gente veio para o curso pela instituição para produzir, né, e pegar, inclusive, contribuição daqueles que não são da instituição, a gente tem, não é a possibilidade de interferir, mas a possibilidade de não fazer o aluno chegar no final, na hora de produzir, ele ver que a coisa dele não tem sentido lógico, não tem relação, não tem pertinência e não vai valer. Não vai valer assim, não vai contribuir com a sociedade, pode até ser, mas com a instituição que a gente presta. Então, o debate dos temas, eu acho que ele tem que ter um tempo próprio, um dia, um encontro para isso. Exatamente. É exatamente isso. O que eu gostei dessa palavra que ele usou. Interferência. Veja, por isso que chama intervenção. Para não resvalar, porque se a aplicabilidade é zero, vira só uma interferência. O que é uma interferência? Eu estou falando aqui com vocês, quando eu chego perto da Silmara, os 2 microfones estão ligados, vocês escutam barulho? Dá uma interferência. Intervenção é exatamente essa reflexão. A que vai servir?
Qual o propósito? Qual a finalidade? O que muda de fato com isso? Não, tem grande valia, realmente vai trazer um resultado. É aplicável o que eu estou levantando? Senão vira só uma interferência. Senão a gente faz um artigo científico de revisão bibliográfica, está Exato. tudo certo. Não é isso que a gente quer. Esse não é o nosso objetivo, né? Enquanto Como é que vocês saem professoras de daqui? TCC. Como vocês entraram e como vocês saem? O mesmo Aquela assim, medo? agora eu saio em pânico. Não, mentira, gente. Ai, a gente está super bem agora, hein? E aí? Eu falo aqui em nome da minoria, né? Para quem não é funcionário, assusta um pouco. Principalmente por tema, assim, você não tem ideia de um tema para abranger, para participar, para somar, né? Então, eu acho que, assim, quem não é funcionário, no meu caso, fica um pouco assustado do que eu vou fazer, né? Onde eu vou me meter, em qual área. Então, assim, olhar com os olhos de carinho para as pessoas. Com certeza. Porque a gente é mais perdido do que quem está dentro, que vai sugerir os temas e tudo mais. A gente vai poder somar mais ao longo do trabalho do que talvez na ideia do tema. Porque a ideia do tema para a gente não é palpável. Eu não tenho a vida dentro da Cacemes para saber. Mas, inclusive, olha que é interessante, você chama? Débora. Olha que interessante. Você viu que a fala do Lauro Davi, que ele falou? Sim. Então, de repente, o seu grupo, digamos, seu grupo não seja formado por pessoas que não são da Cacemes, mas você é uma cidadã que você conhece ou não o plano, que você já ouviu falar, ou que de repente você usou um dia o plano, e você de fora enxergou coisas que o pessoal ali dentro não enxerga. Então, o seu olhar vai ser o olhar de quem usa o serviço. Não sei se é assim que fala. É super importante, gente. Por exemplo, é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está aqui na faculdade, a gente tem uma comissão que avalia a faculdade, chama CPA. É obrigatório ter dentro dessa comissão sociedade civil. Porque aí você pensa assim, mas o que a sociedade civil vai apitar dentro da faculdade? Essa é a importância do olhar de fora, de quem está vendo a Cacemes, quem vê o Insted de fora. E qual, por exemplo, às vezes eu não sou usuária. Por exemplo, a nossa sociedade civil aqui, nosso professor de fora, que é a sociedade civil, ele traz o barulho que o Insted faz lá fora. Então, muitas vezes, eu não sou usuária direta da Cacemes, nunca passei pela experiência. Mas, enquanto cidadã, como a Silmara falou, você tem o barulho da Cacemes reverberando aqui fora. E como é que isso reverbera? Por exemplo, você Entendeu? pode fazer um levantamento, por exemplo, dentro da imprensa, nos últimos 5 anos, quais têm sido os problemas mais recorrentes que aparecem. Não pode acontecer? Pode acontecer. Claro não que é uma pode. realidade? E aí você, como usuária, fala assim, olha, eu fiz um levantamento nos últimos 5 anos, o que tem sido publicado, quais são os problemas que estão aparecendo. E aí, estou propondo isso. Isso é ciência, gente. Isso é pesquisa. Quem está Exato. saindo melhor do que entrou? Ah, gente, levanta a mão. Olha aí, ó. Ah, entendi. Tem uma festa chegando. Vocês estão incomodados e incomodadas? É para estar. Porque a pesquisa mexe com a gente. Quando a gente fala assim, minha cabeça fica assim, ó. É esse comichão, esse incômodo do pesquisador que vai acontecer e ele não é ruim. O que vocês achavam que vocês iriam encontrar hoje aqui? O que vocês achavam que ia encontrar hoje? O Lauro era metodologia científica. Aí não é fácil. Mas foi mais positivo do que negativo? Vocês ficaram mais tranquilos? Não, isso aí ficou bem pior. Aquela assim, eu estou bem... Obrigado pela minha sexta-feira. Aquela...
Gente, mas a gente está à disposição de vocês, a gente está aí conversando com os geólogos para a gente ter mais encontros, para vocês não ficarem sozinhos e sozinhas, e a gente fazer um trabalho incrível e que vocês se orgulhem da pesquisa de vocês. E nós vamos ver se a gente consegue, Laura, a partir da sugestão que você fez, se a gente consegue o quanto antes, até antes do nosso encontro formal, um dia, avisando com antecedência, porque a gente sabe que tem alunos que são de fora, para a gente marcar esse dia para fazer o levantamento dos temas, das sugestões, né? Para esse debate, para ir no segundo encontro formal, os grupos já estarem divididos, com os temas delimitados, para a gente sentar e, fazer o planejamento, que é a segunda fase. Produzir. E vamos tentar negociar com o Jorge para tirar a nossa aula de sexta e passar para sábado, para a gente ter um pouco mais de tempo com vocês. Porque escrever demanda tempo. E Cuca descansada. Cuca descansada. Gente, obrigada. Obrigada pela presença. Foi um prazer. E vamos fazer um trabalho lindo aí pela frente. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham muitas inspirações, né, para as futuras pesquisas, tá? Um bom final de semana. Quem não assinou a lista de presença, por favor, tem que assinar aqui, tá? Quem não assinou a lista de presença.